Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e mais uma vez eu quero falar com vocês a respeito do crash, mas dessa vez mostrando que os bancos centrais mundo afora estão comprando grande quantidade de ouro e não é de hoje, eu tenho falado disso há muito tempo também, né? Eu sei que muitas pessoas preferem não ouvir a respeito do que eu estou falando nesse momento, a respeito do crash, porque sabem que isso vai impactar fortemente na vida de todo mundo, né? E quem não estiver se movimentando, se preparando, vai acabar se dando mal. E veja só, o Banco Central holandês admite que se preparou para um novo padrão ouro. Eles estão cogitando, e a gente tem visto isso em mídias alternativas, parece que há uma cogitação de um retorno ao padrão ouro após o grande colapso, mas baseado em moedas digitais. Então o padrão ouro daria o lastro, daria a garantia. E só assim mesmo para que as pessoas voltem a confiar em moedas estatais caso ocorra um derretimento de valores dessas moedas, né? Caso aconteça, né? Numa entrevista recente, o Banco Central holandês afirma que igualou as suas reservas de ouro em relação ao PIB de outros países da zona do euro e fora da Europa. Esta foi uma decisão política. Se houver uma crise financeira, daí não é econômica, o preço do ouro disparará e as reservas oficiais de ouro poderão ser utilizadas para sustentar um novo padrão ouro, segundo então o Banco Central holandês. E será que a Holanda está sozinha nisso? Óbvio que não, né? China comprou 23 toneladas de ouro e bate recorde em reservas. Isso aqui é uma matéria agora de agosto. A China está consolidando sua posição como uma potência no mercado de ouro. Em um movimento surpreendente, o Banco Central da China revelou na segunda-feira que elevou suas reservas de ouro pelo 9º mês consecutivo, aumentando seu estoque em impressionantes 740 mil onças Troy, equivalente a cerca de 23 toneladas de ouro. Com essa adição, o acúmulo total da China atingiu um marco histórico de 2.137 toneladas. Vocês conseguem mensurar o que é isso? Imagine o que é uma tonelada de ouro. Agora multiplique isso por 2.137. Desde 2009, a China tem se empenhado persistentemente na aquisição de ouro físico, não no papel, principalmente de forma discreta, com períodos ocasionais de divulgação pública para atender a objetivos políticos específicos. E eu ainda digo mais, que uma coisa é aquilo que eles divulgam e outra coisa é aquilo que eles realmente têm em reservas. Alguns países podem estar divulgando que tem mais do que realmente possuem, né, e outros menos, né? E o Brasil? O Banco Central do Brasil, segundo o portal do Bitcoin, tentou esconder a compra de toneladas de ouro. Como é que se tenta esconder algo público, né? Isso aqui é uma matéria de 2022. Em 2021, o Banco Central adquiriu em apenas 3 meses a maior quantidade do metal em décadas e se negou a responder os questionamentos mesmo após o uso da Lei de Acesso à Informação. Dados só foram parcialmente tornados públicos em março. Na época que as compras aconteceram, entre maio e julho de 2021, o Banco Central se negou a responder aos questionamentos da imprensa sobre as aquisições. Por que eles estão comprando? Para mim parece meio claro. Apesar das indisposições que a administração do Roberto Campos Neto pareceu ter com a transparência, dados do Fundo Monetário Internacional mostraram que o Banco Central foi o terceiro país do mundo que mais comprou ouro em 2021, atrás apenas de Hungria e Tailândia. Eu acho que fazem bem e deveriam estar comprando mais, na minha opinião, né? E a Alemanha, o que diz sobre isso? A Alemanha está congelando novos gastos à medida que a crise orçamentária se aprofunda. À medida que os problemas financeiros da Alemanha se agravam, há apelos crescentes para suspender o freio à dívida do país. Enquanto nos Estados Unidos a dívida está indo aos píncaros, às alturas, né, criando um verdadeiro abismo para que os lemingues dele se precipitem, né, a Alemanha está começando a querer cortar os gastos, né, para que o endividamento não cresça ainda mais. Veja só, aqui eles ainda tinham, é um gráfico de quando a dívida ainda estava em 31,4, já falei aqui para vocês dos 33, está agora se aproximando dos 34 trilhões de dólares. E quem acha que isso aí vai deixar a economia retornar a crescer? Como é que uma economia
que precisa ser sugado o tempo inteiro para sustentar a dívida pública, vai crescer. Não tem nem lógica. E o Brasil a mesma coisa, né? O déficit aí está enorme e cada vez maior. Né? Então, à medida que os problemas financeiros da Alemanha se agravam, há apelos crescentes para suspender o freio à dívida do país. O Ministério das Finanças da Alemanha impôs um congelamento de despesas a todos os ministérios federais, aprofundando a crise orçamental que abalou a coligação governante desde a decisão bombástica do Tribunal Superior do país na semana passada. A decisão do Ministério das Finanças, que suspende a maioria das novas autorizações de despesas, seguiu-se a uma decisão do Tribunal Constitucional na semana passada que abriu um buraco de 60 mil milhões, ou seja, bilhões de euros nos cofres do governo. Ou seja, proibiram de gastar. Olha, vocês têm aí no orçamento, mas dá cá, isso aí ninguém vai gastar, não. 60 bilhões de euros. O governo, que seria aqui no Brasil, 300 bilhões de reais, mais ou menos. O governo está agora a preparar-se para o potencial de implicações financeiras muito mais amplas decorrentes da decisão que pode limitar a sua capacidade de retirar dinheiro de uma variante de fundos especiais que foram criados para contornar o travão da dívida do país, que restringe o déficit federal a 0,35% do PIB, exceto em tempos de emergência. Então lá eles falam em 0,35%. Aqui no Brasil já estão falando, o que é 0,25%? Não é nada, 0,5% de déficit não é nada. E quem sabe 1%, quem sabe 2% daqui a pouco. E aí de 2 para 5 não é nada, e 10 não é nada. E quando vê, se foi a vaca para o brejo mais uma vez aqui no Brasil. E parece que o mundo está para o mesmo caminho. Eu acabo de me lembrar um vídeo que eu gravei há uns 10 anos atrás, 12, onde eu dizia que o mundo iria se abrasileirar, né? E realmente parece que é o que vai acontecer. O governo revê déficit de 2023 para 177 bilhões e leva bloqueio orçamentário a 5 bilhões de reais. O Brasil está totalmente ferrado, ninguém fala em parar de gastar, só se fala em aumentar déficit, né? Vamos gastar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais lá. Os juros estão escorchantes, claro. Isso tira uma parte do déficit, cria uma parte do déficit importante. Mas em tempos de vacas magras, numa família, normalmente, o que ela faz é economizar. Mas o governo parece que não quer fazer isso, porque isso é impopular, né? Popular mesmo é jogar o Brasil numa grande lata de lixo, né? O orçamento tem um excesso de despesas de 5 bilhões de reais em relação ao limite do teto de gastos, que segue com regra de despesa válida. O Ministério do Planejamento e Orçamento e da Fazenda anunciaram na quarta-feira, agora, dessa semana, uma revisão das projeções para o déficit primário. Quer dizer, além de tudo que o governo arrecada e gasta, eles disseram, olha, nós vamos gastar acima disso. Quanto? 140 bilhões. Antes era menos. Mas aí virou em 140 bilhões. Aí a economia reagiu, não, isso é um absurdo e tal. Agora não é, a gente foi ver aí, não é bem isso, acho que é um pouquinho mais, é só 177 bilhões, o que equivale a 1,7% do PIB, considerando a metodologia acima da linha. E vocês acham que vai ficar só no 177? Será que eles vão atingir o déficit zero que eles estão dizendo? Eu duvido, óbvio que não. Só quem é que acredita nisso? As sardinhas estão lá fazendo a bolsa subir aí vertiginosamente. Uma notícia ruim atrás da outra e eles, baseados única e exclusivamente na ideia de que o juro talvez vá cair, né, já estão fazendo as bolsas irem acima de novo, né? E a Argentina, como é que vai ficar? O Xi Jinping enviou uma carta a Milei agradecendo, e o Milei agradeceu o líder chinês. Então, o presidente da China, Xi Jinping, enviou uma carta ao presidente eleito da Argentina, Javier Milei, dando os parabéns pela vitória no pleito de domingo. Apesar de já ter dito que não faria negócio com Pequim, Milei baixou o tom e agradeceu ao chinês. Então, parece que nós vamos ver se repetir na Argentina o que nós vimos aqui no Brasil, né? Muita bravata, muito blá blá blá, e quando chegou na hora do vamos ver, não fez porcaria nenhuma e no fim acabou levando um pé no rabo, né? Será que nós vamos ver repetido lá na Argentina igual? Então, na carta, Xi valorizou a cooperação de longa data entre os dois países. Ele diz, eu aprecio muito o desenvolvimento das relações China-Argentina. Estou disposto a trabalhar com Milei para levar adiante nossa amizade
impulsionar o desenvolvimento e a revitalização dos dois países por meio de uma cooperação de benefício mútuo e promover o crescimento sólido e sustentável das relações China-Argentina a fim de melhor beneficiar os povos dos dois países. Um país também altamente endividado, com inflação galopante, com a indústria destruída, assim como no Brasil, vivendo de vender commodities para países industrializados em troca de produtos com alto valor agregado. O que vai acontecer? Somando isso a uma máquina estatal pesadíssima, que não abre mão de nada, com um monte de sanguessugas de todos os tipos, a Argentina não tem solução do jeito que está. E aí vem essas figuras aqui, como Javier Milei, que, olha só, está aqui no Fórum Econômico Mundial já antes de ter sido eleito. Olha, aqui no fórum ele consta como, deixa eu ver aqui, eu esqueci de selecionar, mas enfim, ele consta lá, parece que ele era diretor de um dos centros lá do Fórum Econômico Mundial. Então ele não é nenhum, como é que se diz, trigo branco, né? No sentido de que ele não está misturado com o que está aí. Inclusive eu separei uma foto aqui, tem quem diga que isso aqui é feito por inteligência artificial, de que não é ele, eu não sei se é ele, se não é, mas levando em conta aí os figurinos que normalmente ele tem usado, eu não duvidaria mesmo que seria ele. Então aqui ele está usando esse figurino do filme Laranja Mecânica, o chapéu de coco, que lembra Saturno, e esse olho direito aqui com essa figura especial aí, né? Então nós vemos que no final das contas o povo corre de um lado, corre para o outro e no fim das contas acaba uma hora na panela e outra hora no fogo. Assim foi no Brasil, assim talvez seja na Argentina, aparentemente será, e assim é no mundo. E aí a agenda vai seguindo, marchando como um soldado, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, e meia volta, não, apenas marchando adiante como a ciência, né, que segue acelerada como um carro sem freio. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.